Dando continuidade, não existe, meus irmãos, contradição na Bíblia. Pelo período que ela foi escrita e pela Bíblia, quando o livro Bíblia, o significado quando ela foi juntada, os 66 livros, 39 do Antigo, os 27 do Novo, não vemos contradição entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento. E isso é o que é mais maravilhoso. Eu deixei relatado no vídeo passado que existe fatos históricos comprovados, tanto pela história quanto pela arqueologia, que há 84 fatos que comprovam no livro de Atos veracidades, fatos que aconteceram, estudantes que aprofundaram datas que o livro de Atos dão e comprovaram através da arqueologia que era a mesma data, que eram aqueles atos, aquelas pessoas que aconteceram dentro desse período eclesiástico. É um livro maravilhoso. Quando lemos a Bíblia, e eu pensando, eu até comentei com alguns alunos, o cristianismo, ele é a única religião do mundo que ela é investigável. Você pode pegar, se você for fazer uma pesquisa na internet, se você for fazer uma pesquisa no Google, no YouTube, você vai ver diversos homens de um cabedal intelectual gigante. Aqui no Brasil tem um muito famoso, psiquiatra, escritor, professor, Dr. Augusto Cury, talvez um dos mais conhecidos do mundo hoje, que se converteu ao Evangelho, era ateu, ao estudar o Novo Testamento, a biografia de Cristo. João 8, versículo 31 e 32, se eu salvo me engano, disse-lhe Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como alguém se expor ao Evangelho e se permitir ser exposto por ele, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e o cristianismo é a única religião do mundo que é investigável, que coloca os fatos do Evangelho diante das pessoas, para qualquer psicólogo, psiquiatra, qualquer historiador, qualquer arqueólogo, dos maiores gabedais, dos mais conhecidos aos menos conhecidos, dos mais favorecidos financeiramente, a nível de ter ferramentas para trabalhar, aos menos conhecidos, que tem essa força para investigar o Evangelho e reconhecer Cristo como Senhor dos Senhores. E um rapaz, recentemente, agora 2025, gravo essa aula em julho de 2025, um rapaz considerado o mais inteligente vivo hoje do mundo, um coreano, um japonês, não me recordo, mas se você puxar pelo Google, você vai achar considerado o homem mais inteligente, o maior QI hoje do mundo vivo, lendo, estudando o Evangelho, declarou que Cristo vive, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Então o Evangelho, irmãos, ele traz resposta ao que o mundo não quer entender e não quer compreender. Eu me lembro de Pilatos, quando prendeu a Cristo, e ele fala de onde você é, de onde é o teu reino, e Jesus responde ele, e o Senhor fala e Pilatos falava, de onde tu é, queria que Cristo esboçasse alguma resposta, e Cristo olha para ele e fala, meu reino é da verdade. Pilatos olha para Jesus e fala, e o que é a verdade? Porque o mundo não quer a verdade. O cristianismo é a religião mais investigável do mundo. Você quer um exemplo? 2 Coríntios. Eu vou abrir aqui. 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã nossa fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, declarando o Evangelho, o poder da autoridade das Escrituras, falaram, peraí, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Paulo expôs tudo com autoridade. Essa frase, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, você que é nosso aluno, escreva esse versículo, circula na sua Bíblia, porque essa é a frase mais corajosa para ser dita em um livro. Essa é a frase mais corajosa para ser registrada no livro religioso. Paulo está colocando toda a base do cristianismo em xeque, para ser comprovado historicamente, para ser investigado historicamente. E aí, peraí, se o que eu estou falando para vocês aqui não é válido, para vocês é vã nossa fé, Cristo não ressuscitou. Meus irmãos, tudo que nós fazemos hoje, o seu desejo de vir no YouTube pesquisar, o seu desejo de estudar o Evangelho,
O seu desejo de estudar o evangelho, o seu desejo de pesquisar, tudo isso é por ele. E se ele não existisse, se Cristo não tivesse ressuscitado, então seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. É interessante que como o cristianismo é a religião mais investigada hoje no mundo, se você descer na Índia e pesquisar sobre um tal de Siddhartha Gautami, não sei se pronunciei correto a sua palavra, traduzindo Buda, você vai descer na Índia, na sua terra, e você vai achar o túmulo e a sua lápide. Aqui jaz Siddhartha Gautami. Se você descer no Criador dos Testemunhos de Jeová, no seu fundador Charles Taze Russell, você vai ver que tem endereço da lápide do túmulo onde está enterrado. Se você descer na França e pesquisar um rapaz conhecido como Allan Kardec, por muitos considerado o precursor do espiritismo, pai do espiritismo, dividido, né, mesa branca e várias outras linhas, está enterrado, sepultado com sua lápide e registrado sua tumba na França. Mas se você descer em Jerusalém, aonde José de Arimateia pegou um túmulo e colocou Cristo, até hoje tem um informativo, uma placa informativa que é renovada durante os anos, escrita que ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Até o seu desejo de pesquisar sobre Cristo comprova que ele ressuscitou, e é válida a nossa pregação, é válida esta palavra. O seu desejo de estudar comprova que ele já ressuscitou. E eu quero dar para vocês aqui uma prova, tá? Uma das provas, talvez mais importante, que Cristo ressuscitou. Eu quero dar para vocês aqui uma prova. Peço para os alunos que estão fazendo o curso, escreva isso, relate, tá? Relate isso. Lembrando que é uma aula breve, porque é uma conclusão, né, da base da teologia, é um resumo, tá? Eu não consigo detalhar, pessoal, todos os tópicos, porque é um curso básico, e é um curso que eu pego pontos importantes e monto um curso particular com aprofundamento, com todo o empenho e dedicação, e muito feliz pelo retorno que vocês estão tendo, né, que eu tenho tido dos alunos. Então, a ressurreição de Cristo tem provas, tem várias provas, mas eu quero dar uma delas para vocês e peço que vocês escrevam isso, decorem isso. A ressurreição de Cristo, uma das provas mais importantes, é a vida dos apóstolos. Observe a vida dos apóstolos antes da ressurreição de Cristo. E observe a vida dos apóstolos pós-ressurreição de Cristo e pós-Atos 2. A descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. Observe o que aconteceu, irmãos, antes, quando Cristo estava no caminho do Gólgota, do Calvário, sofrendo, levando a cruz. Cadê os apóstolos? Quantos correram? Quantos o negaram, como Pedro? Quantos o afastaram? Se afastaram. Pedro negou a Cristo publicamente com sua boca. Mas muitos ali negaram a Cristo correndo, se afastando por medo de passar pela mesma situação que ele estava passando. E a grande maioria dos discípulos, dos apóstolos, se afastaram de Cristo naquele período. Cristo morreu, primeiro dia, segundo dia, enquanto o corpo estava prostrado, o período que Cristo estava morto, né? Apesar que ele disse que ninguém tirava a sua vida, ele dava espontaneamente, ele tinha poder para dar e tinha poder para pegar de volta. Louvado seja Deus por isso. Cadê Pedro? Pedro voltou a pescar, discípulos voltaram muitos para a sua vida comum, outros foram pescar junto com Pedro. Cadê discípulo? Um povo acovardado, envergonhado, com medo de passar pela mesma luta, pela mesma perseguição e pelas feridas que Cristo passou. Por isso que eu digo que Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro desse curso, é o centro da sua e da minha vida. É por isso, porque os discípulos o abandonaram. Mas quando Cristo ressuscita, nós vamos ver as mesmas pessoas sendo transformadas. E os mesmos apóstolos que tinham passado a vergonha e tido a covardia de se afastarem de Cristo, estavam sendo perseguidos, torturados e mortos por amor a Cristo. Ninguém é perseguido, torturado e morto por uma mentira. O que aqueles apóstolos vivenciaram? Que ficaram dispostos depois da ressurreição de Cristo a serem perseguidos, torturados e mortos por ele. Só passa por essa experiência de morte quem de fato acredita na ressurreição. A maior prova da ressurreição de Jesus Cristo é a vida dos apóstolos pós-ressurreição. Não há, meus irmãos, na história da humanidade
Pessoas que se deixaram ser perseguidas, torturadas e mortas por uma mentira. Apesar de terem colocado, apesar dos soldados, né, ter se reunido ali com as suas autoridades acima e dito que inventaram uma mentira, que os discípulos de Jesus vieram de madrugada e roubaram o corpo dele para levar para a sociedade que o corpo de Cristo havia sido roubado. E o pessoal fala que uma mentira bem contada com toda sinceridade acaba virando verdade, né? Que uma mentira bem contada pode virar verdade. Que uma mentira bem contada no decorrer dos anos, todo mundo vai acreditar na mentira. É interessante que isso aconteceu há mais de 2000 anos, que começaram a falar que Cristo não ressuscitou. Começaram a falar que Cristo, que o seu corpo havia sido roubado pelos seus discípulos. Mas 2000 anos depois, o que chegou para nós não foi que o corpo de Cristo havia sido roubado, surrupiado naquela madrugada, naquela manhã. O que chegou para nós é que o Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne, em uma forma santa, que saiu da destra do Deus Todo-Poderoso, desceu para o ventre de Maria de uma forma santa, nasceu de uma forma santa, brincou na infância de uma forma santa, passou pela sua adolescência de uma forma santa, cresceu de uma forma santa, pregou de uma forma santa, trabalhou de uma forma santa, morreu de uma forma santa, ressuscitou numa forma santa e vai voltar para buscar a igreja na mesma santidade. Inventaram uma mentira há mais de 2000 anos atrás, mas o que chegou para nós hoje é que ele vive, ressuscitou. Isso é o que está ao redor de tudo que nós fazemos. Não trabalhamos, estudamos, constituímos família apenas para o nosso ego particular. Fazemos tudo por ele. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã a nossa vida. Tudo aqui é com ele, é por ele e é para ele. Não há relatos na história da humanidade de pessoas que pegaram com uma história mentirosa que não existiu e se permitiram ser mortas por causa dessa história mentirosa. Porque toda verdade, uma hora, ela é traga à tona. Cristo ressuscitou e a nossa fé tem validação. Louvado seja Deus por isso. É uma aula mais curta e eu quero encerrar essa aula aqui de bibliologia, falando um pouquinho sobre o cristianismo, falando um pouquinho, encerrando o assunto, um pouco dos livros apócrifos, né? Que são livros que não estão no cano sagrado, não estão na Bíblia do Evangelho, né? Mas está na Bíblia do cristão católico. E eu quero encerrar esse vídeo, meus irmãos, lembrando de um rapaz que há anos atrás falou que queria criar uma religião mais famosa que o cristianismo, e ele particularmente seria mais famoso que Jesus Cristo. E um grande sábio, amigo dele, chegou nele e falou bem assim: tá bom, você tem condições financeiras, de ser mais famoso que Jesus, você tem condições financeiras de começar um movimento e quem sabe até virar uma religião mais forte do que o cristianismo. A primeira coisa que você precisa fazer para ser mais puro e mais famoso que Jesus é nascer de uma virgem. E nisso você já perdeu. A segunda coisa que você precisa fazer para ser mais famoso que Jesus é operar os milagres que ele operava. Coxo andar, é cego ver, é surdo ouvir, é mudo falar, é idético, canceroso sendo curado, é morto ressuscitando. E pelo tempo que eu te conheço, meu amigo, eu ainda não vi você fazer nada disso. E a terceira atitude que você precisa ter para ser maior do que Jesus é morrer e no terceiro dia eu te aguardo levantado do túmulo. Aí eu acredito que o seu ministério vai ser maior do que Cristo. E aquele rapaz, depois do conselho do seu amigo, se entregou a Cristo e se converteu ao verdadeiro evangelho. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não podemos pegar uma teologia de um sonho particular de alguém, olhar em você e falar: eu estou criando uma religião, eu estou criando uma nova teoria, eu estou criando uma nova teologia. Você que tem estudado o Evangelho, você que está fazendo esse curso, olha para a pessoa e olha: não, beleza, isso é uma base teológica. Então, meu amigo, cadê o texto? Cadê o texto? Meus irmãos, respeito muito usos e costumes das igrejas que assim têm, tá? O que você tem que saber é que existe uma grande diferença entre usos e costumes e entre doutrina bíblica, entre revelação bíblica. Se você está numa igreja que tem usos e costumes, respeite esses usos e costumes. Até porque a rebelião
Se você estiver numa igreja que tem usos e costumes e você não concorda, fala mal do pastor, fala mal dos usos e costumes, antes você não está numa igreja assim, você ir para outro ministério, se você está numa igreja que tem usos e costumes, respeite, tá? Pastor, é bíblico? Não. Uma grande parte, talvez a maioria dos movimentos das igrejas que adotam usos e costumes não são bíblicos, mas são usos e costumes daquela igreja. E nós respeitamos aquele ministério pelos seus usos, pelos seus costumes. Se tiver que botar uma gravata para pregar, nós colocaremos. Né? Quando tiver que tirar a barba para pregar, nós tiraremos. Tá? Respeitamos os usos e costumes. Mas é uso e costume. Biblicamente, se você olhar, existem muitas campanhas, existem muitas palavras, existem famílias que foram destruídas, casamentos que foram destruídas por velhas caducas, sonhos que nunca existiram, profecias que nunca foi de Deus. Então, irmão, bibliologia para terminar essa matéria, quando virem sempre com palavras, com visões, que você não sente paz no espírito, pega o seu evangelho e fala, meu amigo, dá um texto. Qual é o texto? E lembre-se, todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu ensinei para os irmãos na primeira aula que contexto é o que está em cima e é o que está embaixo. Ah, pastor, está escrito aqui que não podemos fazer nada no dia de sábado. Qual é o contexto? Porque ele falou. Onde ele estava quando ele falou o que falou. E o que estava em cima desse versículo. E o que estava depois desse versículo. Mas esse assunto do sábado é assunto para outra matéria e para outra aula. Que Jesus os abençoe. Encerramos a base da teologia, essa primeira doutrina da base de teologia. Louvo a Deus pela vida de vocês. Que vocês cresçam em Cristo, cresçam em entendimento, cresçam em conhecimento. E semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós voltamos com a continuidade, segunda matéria do curso básico, relacionamento de aliança. Estou muito entusiasmado, irmão, porque é uma matéria que me chamou muito a minha atenção e eu acredito que vai ser bênção para vocês. Até semana que vem. Que Jesus vos abençoe.